Olá, estamos aqui hoje na aula de matemática. Vamos iniciar o assunto com números decimais que está aí no livrinho de vocês, o conteúdo nas páginas 146 a 150 e as atividades na 151 a 153. Então, o que seriam números decimais? Os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Como nós estamos vendo aí, do lado esquerdinho do número, do lado esquerdo, nós temos a parte inteira, que seria representada pelo número 1, e depois da vírgula nós temos o 345, que é representado pela parte decimal. Então, os números decimais têm a parte decimal, que é antes da vírgula, e a parte inteira, desculpe, antes da vírgula, a parte decimal depois da vírgula, certo? Aí nós temos um quadro que está no livro de vocês, mostrando na fração e na forma escrita. Então, como seria representado os 5 décimos? Seria 0,5, que no caso tem uma vírgula, 0,5. Tem a parte inteira que é o 0 e a parte decimal que é o 5, que é o 0. No caso, como o 10 só tem um 0, então só tem uma parte decimal. 9 sobre 100, nós temos aí, então, representando 0,09, que aí já entra o centésimo. Por quê? Porque o 100 tem dois zeros. Então, 0, mais dois algarismos depois da vírgula, que é o 0,9. Abaixo, nós já entramos com o milésimo, que seria 23 sobre 1000, que seria igual a 0,023. Já entra a parte de milésimo. Então, 0 a parte inteira e 0,23 a parte decimal, certo? É como mostra lá do outro lado, 43 sobre 10, 23 sobre 100 e 347 sobre 1000. Entra o décimo, que é a parte decimal, entra o centésimo e entra o milésimo. Aí nós temos os exemplos, né, mostrando que seria 0,8. O 8 é uma casa decimal e o 10 e depois tem um 0 que representa, normal na conta, né? Primeira forma, a forma decimal e a forma em fração. 0,65 já mostra que tem duas casas decimais, ou seja, dois zeros. Quando tem, aí no caso, duas casas decimais, 36, por quê? Porque o 100 apresenta dois zeros. E embaixo temos três casas decimais, quando é representado por 1000, 0,047. Então, na leitura que nós fazemos, né? Quando a gente vê 0,8, lê-se 8 décimos, ou seja, 8 sobre 10, né? Mas a leitura é 8 décimos. 0,65, lê-se 65 centésimos, ou seja, 65 sobre 100. 5,36, lê-se 536 centésimos, ou seja, 536 sobre 100. E 0,047, lê-se 47 milésimos, ou seja, 47 sobre 1000. Comparação de números decimais. Para comparar números decimais, proceda do seguinte modo. Compare a parte inteira de dois números. Se as partes inteiras forem iguais, compare os algarismos dos décimos. Se forem iguais, compare os algarismos dos centésimos. Se forem iguais, compare os algarismos dos milésimos e assim sucessivamente. Aí tem o exemplo 1. 124 dividido por 4 e 121 dividido por 8. É maior que 124,4 é maior que 121,08. No exemplo 2, nós temos 346,6 e 346,34. É igual a 6 é maior que 3. Então, 346,6 é maior que 346,34. Comparação de números decimais, no caso. A tabela mostra os metros de tecidos que foram usados para a confecção de roupas femininas de cores variadas. Aí essa tabelinha tem no livrinho de vocês, certo? Então aí nós temos as cores, né? As cores azul, verde, preto, branco, amarelo e rosa. E os metros são do azul 33,15, do verde 32,8, do preto 33,107, no branco 33,25, amarelo 33,109 e o rosa 30,98. Então a gente vai agora comparar, né, esses números decimais. Então primeiro nós temos aí 30,980. Nesse caso aí seria o último númerozinho aqui. Como nessa tabelinha tem dois números que se apresentam com três casas decimais depois da vírgula, que seria aqui depois da vírgula, né, décimos, centésimos e milésimos. Então aqui também teve que acrescentar mais um zero para igualar os outros numerais, certo? Então, o primeiro seria 30,980, aí o próximo número seria 32,080, o 33,107, 33,109, 33,150,
e 33,250. Então, a gente está vendo esses numerais de forma crescente, de como eles se apresentam aí, usando as casas decimais. Transformação de números decimais em frações. Então, nós temos aí 0,5 dividido por 10 é igual a 0,5, 0,5 igual a 5 décimos. A transformação, tanto de fração como forma decimal. 5 sobre 100 é 0,05 e 0,05, 5 sobre 100. 7,345 sobre 1000 é igual a 7,345, ou 7,345 é igual a 7,345 sobre 1000. Um número decimal não se altera quando se acrescenta ou se retira um ou mais zeros à direita do último algarismo não nulo de sua parte decimal. Caprichem nos estudos. Beijos, tia Jeane. Façam as atividades, certo? Tirem suas dúvidas. Um beijo e tchau.